Fala, torcedor do Vascão! Vamos para mais um vídeo exclusivo com notícias em primeira mão. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, isso é muito importante para você continuar recebendo as notícias de forma exclusiva todos os dias. Sem enrolação, vamos para a notícia. Pablo Vegetti, que se destacou no Vasco no segundo semestre do ano passado, fechou um acordo para continuar no time por mais 2 anos, até o final de 2025. A notícia foi divulgada pelo G. Globo, e os torcedores estão animados com o que vem por aí. No início, as negociações entre o jogador argentino e o Vasco enfrentaram dificuldades, especialmente em relação ao salário, já que ele queria ser reconhecido pelo bom desempenho em 2023. Mas agora, o Vasco e os representantes de Vegetti chegaram a um acordo, superando esses obstáculos e aguardando a oficialização do novo contrato. Dentro desse novo acordo, existe uma cláusula interessante: se o jogador participar de pelo menos 60% dos jogos do Vasco em 2025, o contrato se renova automaticamente até o final de 2026. Com 35 anos, Vegetti foi fundamental para manter o Vasco na primeira divisão, marcando 10 gols em 21 jogos. Sua primeira partida oficial em 2024 aconteceu no último domingo, num empate emocionante em 2-2 contra o Bangu, em Brasília. Apesar do Grêmio ter demonstrado interesse recentemente, a declaração de Vegetti de que sua prioridade é ficar no Vasco adiciona ainda mais emoção a essa história em desenvolvimento. Olá, torcedor do Vascão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma reviravolta surpreendente no mercado de transferências, o Vasco da Gama está mirando alto e colocou os olhos em um dos talentos brasileiros que brilham no cenário internacional. Paulo Henrique Sampaio Filho, mais conhecido como Paulinho, atualmente no Atlético Mineiro, tornou-se alvo do Vasco em uma investida que promete agitar o futebol brasileiro. A jornada recente de Paulinho incluiu uma passagem pelo Bayer Leverkusen, na Alemanha, onde, insatisfeito com a gestão do clube, expressou o desejo de deixar a equipe. Após um período de negociações, o atacante retornou ao Brasil, assinando inicialmente por empréstimo com o Atlético Mineiro em dezembro de 2022, posteriormente selando um contrato em definitivo em julho de 2023. Sua chegada ao Galo não passou despercebida. Paulinho estreou com um gol e desempenho destacado, ajudando o Atlético Mineiro a conquistar o Campeonato Mineiro de 2023. No entanto, agora, o Vasco da Gama surge como um potencial destino para o talentoso atacante, alimentando as esperanças da torcida cruz-maltina em contar com um reforço de peso para as próximas temporadas. O jogador, que também se destacou na Copa Libertadores da América de 2023, conquistando reconhecimento como um dos melhores do torneio, viu seu nome surgir novamente nos holofotes do futebol brasileiro. A movimentação do Vasco em busca de Paulinho promete esquentar o cenário das transferências, com a torcida ansiosa para ver se o clube conseguirá fechar essa contratação de impacto. Conhecido por seu estilo de jogo dinâmico e versátil, Paulinho se destaca como um atacante habilidoso capaz de atuar nas pontas e na posição de centroavante. Sua velocidade, dribles certeiros e faro de gol o tornam uma ameaça constante para as defesas adversárias. Com apenas 23 anos, o jogador já acumula uma vasta experiência, tendo disputado competições de alto nível, como a Bundesliga alemã e a Copa Libertadores, evidenciando sua maturidade e adaptabilidade. Além de suas habilidades técnicas, Paulinho traz consigo uma personalidade competitiva e determinada. Sua passagem pela Europa e o sucesso no Atlético Mineiro demonstraram não apenas seu talento em campo, mas também sua capacidade de lidar com pressões e desafios. Essa mentalidade forte pode ser um elemento vital para o Vasco da Gama, que busca não apenas reforçar seu elenco, mas também construir uma mentalidade vencedora. Ao ingressar no elenco comandado por Ramon Dias, Paulinho poderia oferecer ao treinador argentino uma peça versátil e decisiva. Seu estilo de jogo dinâmico se alinha com a filosofia ofensiva característica de Dias, que busca um futebol envolvente e propositivo. A capacidade de Paulinho de criar oportunidades e marcar gols adicionaria uma dimensão valiosa ao ataque do Vasco, complementando a visão estratégica do treinador. Além disso, a juventude de Paulinho se encaixa perfeitamente na visão de construção de um time sustentável e promissor.
O jogador, com ainda muitos anos pela frente em sua carreira, poderia se tornar um pilar fundamental na reconstrução do Vasco, contribuindo não apenas nos resultados imediatos, mas também na formação de uma base sólida para o futuro. Se as negociações se concretizarem, a união entre Paulinho e o Vasco de Ramon Dias poderia se revelar um casamento estratégico, proporcionando aos torcedores cruzmaltinos uma dose renovada de esperança e entusiasmo. A diretoria do Vasco da Gama ainda não se manifestou oficialmente sobre as negociações, mas a possível chegada de Paulinho certamente seria um marco para o clube, adicionando mais um capítulo emocionante à história do Gigante da Colina. O desfecho dessa investida promete ser acompanhado de perto por torcedores e amantes do futebol, criando expectativas e especulações sobre o futuro do atacante no cenário nacional. E aí, torcida cruzmaltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!